peço que você abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, verso 12. Efésios, capítulo 6, verso 12. Pode parecer estranho eu não escolher nenhum trecho dos evangelhos para falar sobre Simão Zelote, já que estamos nessa série a respeito dos 12 apóstolos de Jesus, mas você vai compreender as minhas razões, principalmente porque eu estou absolutamente certo de que a lição desse texto, a lição que Paulo nos traz aqui em Efésios 6,12 é que transformou a vida desse homem. Leamos então Efésios 6, verso 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Muito bem. O encontro pessoal com Jesus, meus irmãos, é sempre uma experiência transformadora, que o digam os encontros que nós lemos de Jesus nos evangelhos. Você não pode ter um encontro com o verbo vivo de Deus, o Senhor Jesus, e não ser de alguma maneira transformado, impactado por ele. Entretanto, para alguns de nós, essa experiência é especialmente radical. Que o diga esse homem sobre quem estudamos hoje, Simão Zelote. Simão Zelote é tão conhecido quanto Tiago ou Tadeu, que nós refletimos na semana passada. Fora a sua presença, na lista dos 12, nós não sabemos nada, absolutamente nada, acerca deste homem. É por essa razão que nós nos fazemos valer de um trecho, de um texto, fora dos evangelhos para falar sobre ele. Um trecho que, como nós vimos, não menciona Simão, mas certamente esse versículo de Efésios 6,12, revela a transformação que se operou no coração do próprio Simão. Como é que nós sabemos disso? Porque apesar de nós não conhecermos nada além do nome de Simão, o apelido que os evangelistas deram a ele, o Zelote, é muito revelador. É claro, este apelido, Simão Zelote, a necessidade desse apelido vem para fazer uma distinção entre ele e Simão Pedro. Mas há muito mais aqui nesse apelido, Simão Zelote, do que simplesmente fazer essa diferença. O que é um zelote? O movimento dos zelotes, também chamado de quarta doutrina do judaísmo, ao lado dos saduceus, dos fariseus e dos essênios, foi um movimento que remonta à época dos macabeus, no período entre o Antigo e o Novo Testamento, aquelas páginas em branco que você tem na metade da sua Bíblia se ela está em papel. De forma muitíssimo resumida, muitíssimo mesmo, os macabeus se revoltaram contra o domínio dos seleucidas na Palestina. Os seleucidas eram governantes terríveis, opressores do povo de Deus. O líder de maior destaque dos seleucidas, chamado Antíoco IV ou Antíoco Epifânio, como uma afronta aos judeus, sacrifica um porco, um animal imundo no recinto do templo. E isso dá origem a uma revolta conduzida por Judas Macabeu, que termina por expulsar os seleucidas da Palestina. Os zelotes, então, eles derivam desse movimento de Judas Macabeu e recebem esse nome dado ao seu zelo pela pureza religiosa e também pela independência política do povo de Israel. A título de ilustração, pense nos zelotes como fariseus com esteroides. Esses eram os zelotes. O movimento dos zelotes se caracterizava pela violência. As vítimas preferenciais, o alvo maior do ódio dos zelotes nos dias de Jesus, eram os romanos que dominavam a Palestina. É a revolta dos zelotes no ano 70 que vai causar a destruição de Jerusalém e do templo sob o comando do general romano Tito. Os zelotes representavam a face, aquela que era a face mais violenta da espera pelo reino terreno do Messias. O que guiava os zelotes, meus irmãos, era uma perspectiva equivocada de que o reino do ungido do Senhor, o reino do Messias, haveria de ser um reino terreno. E um reino terreno implantado pela força. Quantas vezes essa ideia não passou pela cabeça dos outros 11 discípulos, como nós já falamos em outras mensagens dessa série? Mas Jesus sempre resistiu a essa ideia. Jesus sempre resistiu a essa ideia de implantar um reino terreno. O reino de Jesus é um reino de outra natureza. É um reino que não é desse mundo. É um reino que é implantado primeiro no coração dos homens, para depois ser implantado sobre a terra. Jesus veio sim em guerra, meus irmãos, com o furor de um general em combate. Mas a inimizade de Jesus não era contra Roma.
A inimizade de Jesus não era contra as elites religiosas de Israel. A inimizade de Jesus não era contra qualquer adversário humano. Jesus veio para triunfar sobre aquele que é o verdadeiro inimigo, aquele que puxa as cordas desse mundo escravizado pelo poder. Nós precisamos, meus irmãos, eu e você, aprender a mesma lição que Simão Zelote aprendeu, porque não é raro nós nos sentirmos tentados a tomar armas humanas e sermos tomados por um zelo sanguinário para nós conquistarmos um reino terreno. É algo atualíssimo a se pensar. Atualíssimo. Como é que a igreja responde, por exemplo, a questões como a militância de gênero, o cerceamento da liberdade de expressão, a liberação do aborto, a liberação das drogas, assuntos afins? Uma resposta imediata é exigida de nós, é claro, mas não antes que eu e você reconheçamos o verdadeiro inimigo. Se nós não reconhecemos quem é o verdadeiro inimigo, a igreja perde o seu senso de missão nesse mundo. E, em última instância, a igreja se torna tão ineficaz para transformar a sua realidade, a realidade em que ela está inserida, quanto qualquer outro dos ismos que você tem no mercado por aí. Nós precisamos reconhecer o verdadeiro inimigo. Por isso, aprenda a lição de Simão Zelote nessa noite. Reconheça o verdadeiro inimigo. Reconheça o verdadeiro inimigo. Vamos contextualizar agora esse versículo de Efésios 6:12. Efésios, meus irmãos, é a grande carta do Novo Testamento acerca da natureza da igreja, de como Deus rompe as barreiras da inimizade e faz de dois povos que antes eram inimigos em um só povo unido pela fé, a igreja. Até o capítulo 5, Paulo se dedica a falar sobre a unidade da igreja, de como nós cooperamos uns com os outros para que todos nós, corpo de Cristo, possamos crescer à semelhança dele, em santidade, habitados por um só Espírito, o mesmo Espírito que nos cela para a salvação. Até o capítulo 5 é o que Paulo está fazendo. Quando nós chegamos no capítulo 6, entretanto, que é o último capítulo da carta, o tom de Paulo muda completamente. Porque até aqui, até o capítulo 5, tudo é cooperação, tudo é solidariedade. Porque Paulo está falando do relacionamento interno da igreja. Mas aqui no capítulo 6, quando ele começa a falar quanto aos de fora, quanto aos descrentes, ele não deixa margem a nenhuma especulação. A palavra-chave muda de cooperação para inimizade. A hostilidade entre aqueles que são de Cristo e aqueles que não são. A vida cristã é caracterizada por um combate acirrado, em que os cristãos são chamados a permanecerem firmes diante dos ataques dos seus adversários. Para esse combate, Paulo exorta a igreja a fazer uso de armas espirituais. Daí que nós temos a seguir desse nosso versículo o conhecido texto da armadura de Deus. O nosso verso é justamente a abertura desse texto. Por que as armas são espirituais? Qual a necessidade de nós termos armas espirituais? Porque o combate também é. O combate é um combate espiritual. Quando Simão Zelote e os demais zelotes combatiam os romanos, ou quando os 12 aspiravam em pegarem armas, eles desconheciam a real natureza do combate e do inimigo a quem eu e você enfrentamos. Por isso nós vamos trabalhar à luz desse versículo, primeiro para descobrir quem não é o inimigo a ser combatido. Depois nós vamos descobrir quem ele é. A esperança é que você, a partir desta mensagem, reconheça o verdadeiro inimigo, saiba como combatê-lo e não se deixe levar pelas propostas ilusórias que são incapazes de solucionar os males desse mundo. Primeiro eu quero falar a você de quem não é o verdadeiro inimigo. Quem ele não é. Atente para a primeira parte do nosso versículo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. A nossa luta não é contra o sangue e a carne. Contra quem não é a nossa luta? Contra sangue e carne. Não é contra homens. Nós não lutamos contra pessoas. Nós não usamos de armas carnais como violência ou engano. Nós não depositamos a nossa confiança em filosofias materialistas de quaisquer dos ismos que se encontram ao nosso redor, sejam à esquerda ou à direita. A igreja não é um partido político. A igreja não é uma ONG ativista. Isso quer dizer que nós não devemos nos posicionar politicamente? Que nós não devemos fazer uso de todos os meios legais para nós defendermos os nossos direitos?
Será que com isso eu estou querendo dizer que os cristãos devem se silenciar diante da liberação do aborto ou das drogas? Nós devemos permanecer silentes diante desses abusos? Será que nós devemos aceitar sem qualquer resistência que as nossas crianças sejam doutrinadas ideologicamente com valores contrários àqueles que nós ensinamos a elas nos nossos lares? Será que é isso que eu estou querendo dizer? A resposta para todas essas perguntas é a mesma e uma só. Não. Não é isso que nós estamos querendo dizer, não é isso que Paulo está querendo dizer quando ele diz que a nossa luta não é contra sangue e carne. Aliás, é dever do crente resistir a toda forma de opressão. É dever do crente resistir a toda forma de injustiça na forma da lei. Se um ladrão entra na minha casa, se um ladrão entra pelas portas dessa igreja e ameaça a minha família, e eu tenho uma oportunidade, e eu tenho uma arma nas mãos durante o culto, não duvide, eu atiro. É meu dever. É meu dever. Se eu estou em um parque e eu vejo um pedófilo molestando uma criança, eu tenho de partir para cima dele. Eu tenho de partir em defesa dela. Não é apenas uma permissão, meus irmãos, é dever. É dever do crente. E de que forma, então, deve ser essa resistência ao mal do cristão? A resposta é de todas as formas previstas em lei. De todas as formas previstas em lei. Quando Paulo e Silas foram maltratados lá em Filipos, como nós lemos lá em Atos 16, os magistrados da cidade quiseram despedi-los na surdina. Por quê? Porque não havia sido respeitado o devido processo legal. Cidadãos romanos não poderiam ser açoitados sem uma condenação legítima. O que é que Paulo e Silas fazem? Eles vão embora na surdina? De maneira nenhuma. Eles exigem um pedido formal de desculpas, o que lhes era de direito. E assim se fez. É claro, nós não vamos tratar aqui de tudo aquilo que a doutrina cristã fala acerca do relacionamento do cristão e o magistrado civil, mas toda afronta àquilo que é direito, tudo aquilo que é legítimo, precisa ser alvo de resistência, mediante humilde petição, sem insubordinação, sem rebelião, porque a Bíblia condena essas coisas. Nesse mesmo espírito, é absolutamente legítimo que o crente concorra e assuma cargos políticos, no intuito de lutar pela justiça, principalmente em favor de quem não tem condições de defender a si mesmo. E quanto ao direito à legítima defesa? Assunto que já tratamos algumas vezes, eu e você. É lícito você matar alguém que de maneira ilegal te ameace? Isso não contradiz aquele mandamento de não matar, como alguns dizem por aí? De modo algum. O verbo hebraico que é usado lá no contexto do sexto mandamento tem o sentido de assassinato. Se nós fôssemos traduzir literalmente, nós não diríamos não matarás, mas não assassinarás. Um homicídio de natureza ilegal. Uma pessoa que em defesa própria ou de outrem, sem excessos, e na forma da lei, tira a vida de um criminoso, não comete pecado. Poderíamos ir mais além aqui, mas eu creio que eu já expus aqui o essencial quanto ao uso da força pelos cristãos. Mas mesmo quando esse uso da força se faz necessária, prestem bem atenção nisso, mesmo quando esse uso da força se faz necessária, a força da assim chamada regra de ouro, de amor, de benignidade, até mesmo com os nossos inimigos, precisa ser respeitada. Até mesmo nessas situações. A nossa luta não é contra sangue e carne. E todas as vezes em que sangue e carne precisam ser confrontados pela força, como nós vemos nos casos acima, isso precisa ser alvo do nosso lamento. Nós devemos lamentar, por exemplo, que nós ainda lidamos com uma realidade caída em que os homens exerçam contra os seus semelhantes a injustiça, a perversidade e a opressão, e nós tenhamos de resistir de maneira violenta. Nós devemos lamentar por isso. Nós devemos lamentar que a vida humana, mesmo a vida de um criminoso, seja desperdiçada, porque toda a vida é imagem e semelhança de Deus, mesmo que ela esteja tão distorcida a ponto de nós quase não a reconhecermos. Nós devemos lamentar que tantas pessoas se permitam conduzir pelo verdadeiro inimigo das nossas almas para fazer o que lhe agrada,
para perverter e destruir a boa criação de Deus. Nós devemos lamentar. O intuito do crente para com os seus inimigos, assim como Jesus mesmo ensina e modela, deve ser sempre benigno. Benigno. Deseje ver a justiça do Senhor correndo como um rio, mas jamais deseja a destruição de pessoas que Ele criou à sua imagem e semelhança. Ore por elas. Ore por essas pessoas. Chore por elas. Repreenda. Corrija. Exorte a mudança. Seja o alarme moral de um tempo em que a moral está desaparecendo. Haja com gentileza numa cidade em que a gentileza já não existe mais. Amontoe brasas vivas sobre a cabeça dos seus inimigos. Jamais pague o mal por mal. Principalmente pregue a Cristo. Porque é só por causa de Jesus que um homem como Simão Zelote pôde herdar o verdadeiro reino do Messias. Um homem que tinha violência no seu coração. É só por causa de Jesus. Mas agora vamos falar do verdadeiro inimigo. Aquele que precisa ser combatido com um ódio consumado de um zelote. Contra esse você precisa ser um zelote realmente. Quem é o verdadeiro inimigo? Veja a segunda parte do nosso texto. Mas contra os principados, falando a nossa luta, né? É contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Esse é o nosso inimigo. Há muita discussão do que Paulo quis dizer aqui ao mencionar todas essas categorias, mas eu estou convencido de que Paulo ele está falando de uma categoria só de seres que habitam nas regiões celestes e que exercem domínio sobre esse mundo tenebroso, no sentido de um mundo coberto de trevas. Paulo está falando aqui dos seres espirituais, daqueles que foram arrastados por Satanás em sua queda, conforme descrito lá em Apocalipse 12, quando nós lemos. Viu-se também outro sinal no céu. Oi? Não tem? Poxa. Apocalipse 12, abram aí, por favor. Apocalipse 12, versos 3 e 4. Olha, nossa. Apocalipse 12, versos 3 e 4, para você ver quem é o nosso inimigo. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. O dragão aqui, meus irmãos, é o diabo. A antiga serpente. As estrelas do céu são os anjos que ele seduziu com a sua queda. A mulher é Israel, o povo de Deus de todas as épocas. O filho que ele espera devorar é Jesus, perseguido por Satanás desde o seu nascimento. Lembre-se da matança dos inocentes em Belém. Estes são os principados e potestades de que Paulo fala no nosso versículo base de hoje. São criaturas espirituais, que estão sob o governo de Deus, mas que gozam de uma certa liberdade para tentar, para perverter, para ferir os homens, principalmente os eleitos de Deus. Esse é o verdadeiro inimigo. Conheça a realidade do inimigo. Conheça a realidade do inimigo. Para muitos em nossos dias o diabo é apenas uma metáfora para o mal, ou então uma ideia ultrapassada de uma época em que a ciência era incipiente. Mas não é assim que a Bíblia fala dele. Não é isso que a Bíblia fala a respeito do nosso inimigo. A Bíblia trata o exército das trevas como um fato real. Tanto quanto eu e você somos reais. Tanto quanto Deus é real. Tanto quanto os anjos são reais, real também é o nosso inimigo. Como já se disse, uma das maiores armas do diabo é fazer com que as pessoas acreditem que ele não existe. Ou então, oferecer às pessoas a caricatura dos filmes de terror. Será que você seria seduzido pelo engano de um demônio como aquele do exorcista? Acho que não. O diabo é um inimigo furtivo, meus irmãos, mas verdadeiro. Conheça também o intuito do inimigo. É Jesus quem nos ensina que o diabo vem para roubar, matar e destruir. Roubar, matar e destruir. Ele se levanta contra tudo que se chama pelo nome de Deus. Ele usurpa da criação, a distorce e chama os homens a desfrutarem do seu engano. É bom que você conheça o intuito do diabo, para você não se deixar iludir pelas suas ofertas.
Por mais atrativos que sejam os presentes do diabo, o final é sempre destruição, é sempre morte, é sempre sofrimento. Conheça também a autoridade do inimigo. Perceba no nosso texto que o diabo e os seus anjos são descritos em termos que remetem ao seu domínio sobre esse mundo. Em outras partes, Satanás é chamado de príncipe desse mundo. Em Apocalipse, como nós vimos no texto de Apocalipse 12 que nós lemos, ele é apresentado como um dragão coroado. De fato, meus irmãos, esse mundo jaz no maligno. O diabo exerce o seu poder escravizando o coração dos homens pelas artimanhas do engano. E esses servos do diabo, seduzidos por ele, que age se aproveitando do perigo que habita em nós, esses servos do diabo vão dar origens a sistemas opressivos que funcionam sob o poder do inimigo. Daí é que nós nos deparamos. Por causa desses servos do diabo, nós nos deparamos com governos opressivos. Nós nos deparamos com governos malignos. Nós nos deparamos com tribunais injustos. Nós nos deparamos com legisladores que discutem e aprovam leis ímpias, como aquelas que aprovam o aborto ou então descriminalizam as drogas. São agentes do diabo. Mas antes que você aponte o dedo acusador para dizer como Sartre, que o inferno são os outros, examine bem a si mesmo. Examine bem a si mesmo. É bem provável que você também tenha suas brechas no ressentimento, no ódio que você sente, no consumismo que você alimenta, no ateísmo prático de uma fé sem obras. É possível que você esteja deixando-se influenciar por ideologias contrárias à palavra de Deus, que sutilmente vão sendo destiladas na sua mente pelos meios de comunicação. Examine a si mesmo. Conheça o poder do inimigo. Meus irmãos, o diabo é um adversário astuto e poderoso. Ele é capaz de se travestir em anjo de luz, com grandes sinais operados para enganar, se possível até mesmo os eleitos de Deus. Mas isso não é a mesma coisa, falar do poder do diabo não é a mesma coisa do que colocar o diabo no mesmo patamar que Deus, como se ele e o Senhor estivessem jogando um grande xadrez cósmico no qual eu e você somos os peões. O diabo é um ser criado por Deus. O diabo é uma criatura que não pode agir sem permissão divina, como nós vimos no livro de Jó. Como Lutero bem descreveu, o diabo é como um cão numa corrente, que tem uma certa liberdade de movimento, mas até certo ponto. Conheça também o destino do inimigo. O governo do diabo, meus irmãos, tem os seus dias contados. Ainda que ele exerça hoje uma grande autoridade sobre os que se rendem todos os dias a ele, o diabo é um inimigo vencido. Cristo já triunfou sobre as forças do inferno na cruz, rompendo com o poder do pecado em nos escravizar e anulando a nossa condenação, como nós lemos em Colossenses 2, na nossa liturgia. É importante que eu e você conheçamos da vitória de Jesus Cristo, para que nós não nos atemorizemos, para que nós não tenhamos medo com demasia da própria figura do diabo ou das suas armadilhas. Você não precisa viver com medo do diabo. Tem crente que morre do medo do diabo, né? Não pode ver um despacho na porta de casa. Fica com medo. Não tenha medo, não. Nem do diabo, nem das suas artimanhas. É importante também, meus irmãos, para que nós saibamos que essa questão do poder do diabo, poder limitado, derrotado do diabo, para que nós saibamos que as seduções de Satanás não são irresistíveis. Porque Jesus já nos libertou. Se como crentes nós nos submetemos ao diabo, é por causa da nossa livre vontade. Se você peca, se você escolhe pecar, não lance a sua desobediência nas costas do diabo. A gente vê por aí que o diabo às vezes tem umas costas largas. Mas esse parágrafo é sobre o destino do diabo. O livro do Apocalipse é bastante claro ao dizer que a velha serpente, o diabo, bem como os seus auxiliares, os demônios, já estão julgados. Eles estão apenas esperando a sua execução da sentença. É como se eles fossem condenados no corredor da morte, esperando o momento da sua execução. No dia do juízo, todos eles, o diabo, os seus anjos, serão lançados no lago de fogo eterno concorrentes. A parte que nos alegra nessa notícia
é de que o nosso inimigo, por fim, vai ser completamente destruído. Mas o que nos entristece nessa notícia é que com ele estarão, além dos demônios, todos aqueles que praticam a iniquidade, que não se arrependeram dos seus pecados, que não confiaram em Jesus Cristo como seu Salvador, que não se renderam a Ele como seu Senhor. Eles também estarão com o diabo no lago de fogo. Por isso é bom que se diga aqui, a você que nos ouve, talvez aqui hoje, talvez na sua casa, esse ainda é o tempo do arrependimento. Esse ainda é o dia da transformação. Esse ainda é o ano da graça do Senhor. Venha a Cristo com arrependimento e fé nas mãos, antes que você partilhe do destino de Satanás e dos seus anjos. Este ainda é o tempo aceitável. Quem é o verdadeiro inimigo a ser combatido com todo o nosso zelo? O diabo e as suas hostes. Não a carne, não o sangue, mas quem manipula os seus fantoches, para que eles façam a sua vontade. Como é que esse combate precisa ser travado, meus irmãos? A resposta está lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versos 3 a 5. Essa tem? Também não. Caramba. 2 Coríntios, capítulo 10, versos 3 a 5. Você pode abrir aí, por favor? Porque, embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruirmos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Nós andamos em carne, nós estamos no mundo, mas nós não somos dele. Por isso nós não lutamos segundo a carne. Com que armas nós lutamos? Poderosas em Deus, não carnais, não segundo a sabedoria humana. Com que finalidade? Destruir a mentira, a arrogância, para formar em nós, para formar nas pessoas, um modo de pensar coerente com a verdade que é em Cristo. Essa é a nossa batalha. Que armas nós recebemos da parte de Deus, eu e você, para o nosso combate contra o inimigo? Não são a faca dos zelotes, mas a armadura espiritual de Deus. A armadura que está descrita nos versos seguintes aqui aos nossos. De modo resumido, muito resumido sobre a armadura de Deus. Essa é uma armadilha de resistência, para que nós permaneçamos inabaláveis nas palavras de Paulo até o dia de Cristo. Resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Essa é a instrução bíblica. O cinto da verdade, a liga de toda a armadura, a couraça da justiça, a nossa justificação, a certeza de que nós já fomos perdoados por Deus em Cristo. Uma certeza que nos protege contra as acusações do diabo quando nós erramos. As sandálias do Evangelho, que protegem a nossa caminhada através da obra completa e suficiente de Jesus, que já calcou os inimigos aos seus pés. O escudo da fé, que apaga os dardos inflamados das sugestões, das dúvidas que o diabo deseja plantar na nossa cabeça. Fé, o capacete da salvação, que guarda a nossa mente sobre a nossa identidade, sobre quem nós somos e qual o nosso destino. Essas são as armas que Deus nos deu. Por fim, nós recebemos também duas armas de ataque. A palavra, espada do Espírito, com a qual nós destruímos fortalezas. E oração, meio pelo qual eu e você nos conectamos ao poder de Deus, independência humilde, que nos faz dizer com o arcanjo Miguel: o Senhor te repreenda, o Senhor te repreenda. Sem teatros escabrosos com demônios, sem fazer o diabo dançar no púlpito da igreja, sem a arrogância que nós vemos na internet ou nos programas televisivos. O Senhor te repreenda. Como João nos lembra, a vitória que vence o mundo não é conquistada pelas armas. A vitória que vence o mundo não é conquistada pelas filosofias. A vitória que vence o mundo não é conquistada pela política ou por coisas semelhantes. A vitória é obtida por meio da fé. Por isso, cada um de nós precisa ser um bom soldado de Cristo, vigiando, orando. Por quê? Porque o nosso inimigo, ele é inclemente. O diabo não nos perde de vista um só segundo. O diabo, é capaz de aproveitar cada brecha, cada momento de falta de diligência, a nossa negligência na apropriação dos meios de graça, como a palavra, como a oração, como a comunhão da igreja, como os sacramentos. O diabo anda
ao nosso derredor buscando quem devorar? Que rachaduras há em seu muro? Quais as brechas, quais as frestas que permitem que o diabo se banqueteie na tua vida? O diabo certamente é incapaz de nos tomar a salvação que nos foi dada em Cristo. Ela está guardada no Senhor. Ninguém pode tomá-la, mas ele pode muito bem fazer a sua comunhão com Deus esfriar. Ele pode semear a dúvida sobre a sua identidade. Ele pode dificultar o seu trabalho como testemunha de Jesus. Irmãos amados, será que nós somos zelotes de Deus no combate ao verdadeiro adversário? Zelotes de Deus. Simão Zelote, meus irmãos, Simão Zelote é um tremendo exemplo de transformação de um coração que ardia de ódio pelos inimigos de Israel, um coração que foi transformado por um coração cheio de zelo de Deus. Se as tradições estão corretas, esse apóstolo, Simão Zelote, foi martirizado combatendo contra as fortalezas do diabo na Pérsia. Simão Zelote combateu o bom combate, o verdadeiro combate, aquele que precisa ser travado por cada um de nós. Que eu e você possamos, com Simão, receber a coroa de glória eterna destinada aos bons soldados de Jesus.